é impossível discutir transporte coletivo em Florianópolis tratando apenas da ilha, tratando apenas desses nichos, né, onde mora, em via de regra, a classe média florianopolitana. Então temos que tratar exatamente onde está a classe trabalhadora. E a classe trabalhadora, diante de uma economia, de uma dinâmica econômica da cidade, cada vez mais voltada na especulação imobiliária e no capital imobiliário, que é o principal agente dessa especulação, a classe trabalhadora vai sendo expulsa para as regiões distantes de onde trabalha. Ao contrário daquela dinâmica urbana lá da virada do século XIX, século XX, onde os bairros operários eram formados em torno das fábricas, hoje a gente vive uma dinâmica urbana onde os bairros operários são cada vez mais longe das fábricas, dos locais do comércio, e isso vai dando uma centralidade enorme para o transporte coletivo, porque grande parte dos trabalhadores justamente depende do transporte coletivo, não pode usar a bicicleta que a classe média tanto adora, e ontem foi o dia da bike, né, de que não tem nada contra o transporte via ciclovia, mas transporte de massa, de classe operária, é transporte coletivo. É impossível discutir transporte de massa se não discutir o transporte coletivo, né, ao contrário do que muito que se diz aí, o ônibus é o nosso transporte fundamental. Em outras cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, uma função fundamental do metrô e outros modais que são fundamentais e que hoje, no nosso caso, no caso brasileiro, o custo de tudo isso recai sobre os próprios trabalhadores. Os trabalhadores não se deslocam porque querem, deslocam-se porque precisam vender sua força de trabalho. E tiram uma parte do seu salário para pagar o transporte coletivo, um transporte coletivo, via de regra, de péssima qualidade, né, que de norte a sul do Brasil, isso é a tônica do transporte coletivo, ao contrário, inclusive, de outros países capitalistas, outros países de desenvolvimento mais planejado, como é o caso chinês, por exemplo. Eu, há anos atrás, viajei para a China e fiquei espantado com como se construiu sistemas de metrô em pouquíssimo tempo, né? Sistema de metrô gigantesco. Então, como organizar esse transporte de uma forma a ser muito mais interessante para a classe trabalhadora, né? E, obviamente, que também ajude no planejamento da cidade. A cidade deixando de ser o suposto caos, que, na verdade, é a anarquia dos lucros capitalistas, né? Então, não há um caos urbano, mas sim um planejamento capitalista da cidade. E o nosso tema aqui hoje é fundamental porque 2/3 dos trabalhadores brasileiros utilizam o transporte coletivo todos os dias. É o principal meio de transporte da classe operária, da maioria. 2/3 da classe operária, trabalhadora brasileira, utiliza o transporte público. Não estamos falando de qualquer coisa. Estamos falando de algo que mexe com a vida de milhões de brasileiros, milhões mesmo, não é figura de linguagem, são milhões de brasileiros que usam o transporte público. E os transportes públicos, se a gente fizer qualquer pesquisa, é alvo de uma insatisfação generalizada da classe trabalhadora. É só a gente entrar no ônibus lotado no final do expediente, não agora na pandemia, né, mas no final do expediente, que a gente vê a expressão no rosto desses trabalhadores mostrando qual é o grau de ódio, inclusive, que essa situação gera para esses trabalhadores, numa média que é de 1h20, né, por dia, que os trabalhadores, em média, no Brasil, gastam no transporte, perdem no transporte. E, obviamente, que é tempo de vida perdida, que não adianta virem aqui com 1000 contos da carochinha, que é só ler um livro, é só botar um fone de ouvido, escutar uma boa música, que ninguém consegue, num transporte lotado, de péssima qualidade, exercer isso que seria uma maravilha, né, o tempo livre. E é isso que a gente luta. Nós, como comunistas revolucionários, lutamos pelo quê? Pelo tempo livre dos trabalhadores, que só pode ser conquistado mediante a organização política, no nossa avaliação, no sentido da Revolução Brasileira, né? Construindo a Revolução Brasileira para, de fato, construir um transporte público, coletivo, que seja do interesse dos trabalhadores.